Eu estava em casa hoje, nós fomos para a reunião de obreiros, de pastores, e eu estava pensando, e eu vou dizer isso aqui, e a gente já vai cear rapidinho já. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos buscar mais conhecimento de Deus. 2 Pedro 3,18, Pedro disse assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente está vivendo um tempo difícil, e eu não estou falando só do ponto de vista lá de fora, eu estou falando com uma visão até interna, uma visão de reino. Eu li um livro uma vez chamado A Crise de Integridade. Ele falava o seguinte: que Noé e a sua família só suportou o mau cheiro da arca por causa das águas do dilúvio do lado de fora. Então a gente está precisando conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus, por tudo aquilo que envolve a nossa vida, tanto do ponto de vista de visão lá de fora, como de dentro. Jeremias 9, 23 e 24, Jeremias disse assim, Deus, falando, Jeremias reverbera só a palavra de Deus. Deus disse assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas coisas a gente tem que, pode perceber em relação a esse negócio de conhecer, do conhecimento de Deus. A primeira é que, em qualquer área da sua vida, onde não haja conhecimento, vai haver destruição. Se em alguma área da sua vida não tem o conhecimento, nessa área vai haver destruição. Oséias 4:6, Deus disse assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, em qualquer área da sua vida que não haja conhecimento, naquela área vai haver destruição. Se faltar conhecimento na área do casamento, vai haver destruição na área conjugal. Se faltar conhecimento na área da criação de filhos, vai haver destruição na área da paternidade. Se faltar conhecimento na área financeira, vai haver destruição na área das suas finanças. Porque em qualquer área da sua vida onde haja falta de conhecimento, nessa mesma área vai haver destruição. Uma outra verdade é que o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, o conhecimento de Deus é um conhecimento progressivo. O conhecimento de Deus, ele não é algo que acontece de uma vez só. O conhecimento de Deus não é algo instantâneo. O conhecimento de Deus não é algo que acontece de uma vez. Num só momento, conheci, tenho todo o conhecimento. Isso não é assim. Conhecimento de Deus é progressivo, conhecimento de Deus é dinâmico, conhecimento de Deus é crescente. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 2 Coríntios 3:18, Paulo disse assim: todos nós somos transformados de glória em glória. É de glória em glória.
é uma glória maior hoje, uma glória maior amanhã e uma glória maior depois de amanhã. É um conhecimento maior hoje, é um conhecimento maior amanhã e um conhecimento maior depois de amanhã. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente sabe que não conhece nada. E aí entende que precisa conhecer mais. Porque o conhecimento de Deus é progressivo, é crescente, é dinâmico, é contínuo. Todo dia você conhece um pouco mais. Todo dia você precisa ter o desejo, a vontade de conhecer mais um pouco. Uma terceira verdade é que nós só podemos conhecer, ter o conhecimento de Deus em parte. A gente só conhece em parte. 1 Coríntios 13, 9, Paulo diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ninguém conhece tudo de Deus. Não existe ninguém nessa terra que é PhD em Deus, porque ninguém conhece tudo de Deus. Ninguém tem um conhecimento pleno, ninguém tem um conhecimento total de Deus. A gente só conhece em parte. É por isso que lá em Isaías 55, a Bíblia diz assim, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então não existe ninguém nessa terra que vai conhecer tudo de Deus, que vai ter um conhecimento pleno, total, integral de Deus, porque a gente só conhece em parte. E uma outra coisa sobre o conhecimento de Deus é que a gente só conhece aquilo que se pode conhecer. Você só conhece aquilo que Deus te permite conhecer. É só o que a gente pode, que a nossa mente processa, que a nossa mente consegue entender. A gente só conhece aquilo que se pode conhecer. Romanos, capítulo 1, verso 19, Paulo diz assim: porque tudo quanto de Deus se pode conhecer. É só o que se pode conhecer. Deus só vai revelar para você, Deus só vai permitir você entender aquilo que a sua mente é capaz de conhecer, aquilo que a sua mente é capaz de processar. Não adianta você ficar com uma elucubração mental, querendo conhecer de Deus mais do que você pode, você vai ficar maluco. E é por isso que Deus é Deus e não você. Porque o dia que você soubesse tudo, conhecesse tudo, aí Deus não era Deus. Então a gente só pode conhecer de Deus aquilo que Deus permite, dentro da nossa capacidade humana de processar. Porque, irmãos, presta atenção, a nossa mente é finita. A nossa mente é finita. O Salmo 139, o salmista começa a pensar nisso. E ele fala assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, tu estás ali também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe. E no teu livro todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles havia. Quando ele começa a pensar nisso, o salmista vai, desculpa a expressão, mas ele vai bilolando. E aí ele para e diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima. O que ele está dizendo? Isso tudo que eu estou pensando, isso tudo que eu estou tentando entender, para mim é maravilhosíssimo. E aí ele diz assim: tão alto que eu não posso atingir. Que a nossa mente é finita. Uma outra coisa, porque a gente só pode conhecer o que Deus permite conhecer, é porque a gente não tem estrutura para conhecer tudo.
Você já imaginou se Deus abrisse assim, a caixa de ferramenta e deixasse você ter acesso a tudo, entender tudo? Você não suportaria. Você não tem, eu não tenho, nós não temos estrutura para isso. Por isso que no Salmo 103 o salmista fala: Deus conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. A gente não tem estrutura. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 4 verso 7, Paulo diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. O que ele está dizendo? É vaso frágil, é vaso que não tem consistência. Então, a nossa estrutura não permite, porque nós somos vaso de barro. Você lembra quando Isaías, no capítulo 6, ele começa o capítulo dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, o que ele está dizendo? Assentado no alto e sublime trono, e a glória das suas vestes enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus ossos, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê uma fagulha da glória. Isaías vê um momento da glória. Sabe como é que ele termina esse texto? Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a face do rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu só uma amostra pequenininha, uma amostra grátis, e ele olha e diz: ai de mim que vou perecendo. Que a gente não tem estrutura para suportar. Então, a gente conhece o que Deus permite conhecer. Mas eu estava pensando, a gente precisa conhecer Deus, precisa buscar o conhecimento de Deus. E eu quero declarar que esse ano você vai conhecer coisas que você nunca conheceu da face de Deus, da presença de Deus. Eu quero declarar, irmão, que esse ano vai ser um ano do inexplicável, do inacreditável e dos grandes milagres de Deus para você e para sua casa, porque nós vamos buscar o conhecimento de Deus. Agora, por que a gente precisa buscar? Isso aqui dá uma lenha. Eu estava lá na reunião, o Elmar estava sentado perto de mim, ele viu o que eu estava fazendo, eu reparei que eu estava pensando nisso. Mas sabe por quê? Eu vou dizer uma coisinha só, até porque eu não tenho tempo, a gente tem que encerrar. Sabe por que a gente tem que buscar conhecimento de Deus, irmãos? Porque quando a gente não tem, escute isso, quando a gente não tem conhecimento de Deus, a gente perde o temor. Quando a gente não tem o conhecimento de Deus, a gente perde o temor de Deus. E a cada dia que eu olho para a igreja, eu percebo que está mais difícil pastorear. A cada dia que eu olho para a igreja de Jesus, eu percebo que está mais difícil, porque os crentes estão perdendo o DNA do céu. Eu queria muito vir hoje aqui, como eu sempre venho, e trazer uma palavra assim, para levantar o seu ânimo. Mas essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para falar para você. Eu já falei que eu não sou pastor dessa igreja para ficar massageando seu ego, né? Eu não sou pastor dessa igreja para não ficar confrontando você, porque eu tenho colegas pastores que, se confrontar a igreja, o povo vai embora, porque antigamente, quando os crentes ouviam falar contra o pecado, eles mudavam de vida. Hoje eles mudam de igreja, né? Mas eu não estou aqui como seu pastor, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir, né? Porque você sabe que nem tudo que a gente quer, a gente precisa. E nem tudo que a gente precisa, a gente quer. Por exemplo, às vezes você fala assim: eu quero como é que chama aquele carro que tem um cavalinho? Vamos mudar.
Como é? É aquele vermelhinho, a Ferrari. Vamos mudar. É o cavalinho da Ferrari. Eu não estava falando desse, não, mas vamos para a Ferrari para facilitar o processo. Aí você diz, eu quero uma Ferrari. Você quer, mas precisa? Porque nem tudo que você quer, você precisa. Às vezes o carro que você tem aí te leva todo lugar que você precisa ir. Onde uma Ferrari ia te levar, o seu carro te leva. Aí você diz, eu quero. Eu sei que quero, eu também quero. Mas nem tudo que você quer, você precisa. E nem tudo que você precisa, você quer. Eu preciso urgentemente ir para uma academia, mas eu quero? Não, porque a picanha não deixa. Porque as pizzas da vida não permitem. Então nem tudo que você quer, você precisa. E nem tudo que você precisa, você quer. Mas Deus sempre tem uma palavra. Não a que você quer, mas a que você precisa. Deus sempre tem essa palavra. E a gente está precisando de conhecer Deus. Porque quando a gente não conhece Deus, a gente vai perdendo o temor. É incrível como isso tem assolado a igreja hoje. Romanos capítulo 1, verso 28, Paulo diz assim: por que não se preocuparam em ter conhecimento de Deus? Deus os entregou às paixões infames. Porque não quer conhecer Deus. Deus entregou essas pessoas que não querem conhecer as paixões infames. Juízes capítulo 2, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: depois da morte de Josué, veio uma geração que não conhecia Deus. E porque eles não conheciam Deus, está lá no texto: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, abandonaram o Senhor e serviram a deuses estranhos. Em outras palavras, perderam o temor. Porque não tinha conhecimento de Deus, perderam o temor de Deus. A gente está vivendo um tempo hoje tão estranho, que esse tempo hoje faz o pecado parecer uma coisa normal e a santidade parecer estranha. As pessoas estão perdendo o temor, irmãos. Perder o temor é uma consequência. A causa é não conhecer Deus, não querer conhecer Deus. Eu sei que todos nós temos uma natureza pecadora. Eu sei disso, já ensinei isso aqui quantas vezes. Todos nós temos uma natureza pecadora. O Salmo 51, Davi diz assim: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3, 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma das coisas que o pecado de Adão e Eva fez foi colocar uma natureza pecadora dentro de nós. Cada criança que vem a este mundo, ela já nasce com uma natureza pecadora. E você e eu, o ser humano, o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Eu não estou falando dessa natureza pecadora que todos nós temos, que é um pitbull dentro da gente, que lá em Romanos 7, Paulo diz: o bem que quero não faço, mas o mal eu faço. E com efeito, querer fazer o bem está em mim, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo o mal que eu não quero. O bem que eu aprovo eu não faço, mas o que eu desaprovo eu faço todo dia. E aí ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é disso que eu estou falando. Não é desse pecado, da natureza pecadora que a gente tem, que eu sou, você é, nós somos pecadores por natureza. Eu estou falando do pecado quanto mais. Eu estou falando do pecado deliberadamente cometido. A pessoa sabe que está errado e faz. A pessoa sabe que aquilo é uma cinte à santidade de Deus na vida dela e faz. A pessoa sabe que aquilo
está magoando de maneira violenta o coração de Deus, mas faz. Romanos 11:22, Paulo diz assim: devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Ele está falando das duas facetas do caráter de Deus, que é, ou que são, a misericórdia e a justiça. Devemos considerar a bondade e a severidade de Deus, ele fala, porque ele está falando das duas facetas do caráter de Deus, das duas marcas do caráter de Deus, a justiça e a misericórdia. Se toda vez, ou se Deus entrasse em primeiro lugar, quando fosse relacionar com a gente, com a justiça, nenhum de nós estaríamos aqui. Se quando Deus fosse tratar com a gente, Deus tratasse primeiramente com a justiça, nenhum de nós, irmãos, nenhum estaria aqui. Porque Isaías 64:6 diz: as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, quando Deus vem tratar com a gente, Deus trata primeiro usando a misericórdia. E é por isso que Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas isso não significa que Deus não haja com justiça, porque quando Deus vai agir com a misericórdia, Deus entra com perdão. Mas quando Deus vai agir com justiça, Ele entra com sentença. E tem muita gente na igreja hoje que acha que é só misericórdia, que Deus só age na misericórdia e por isso só tem perdão. E ele esquece que quando Deus entra com a justiça, Deus entra com sentença. Por isso que 1 Samuel 2:30, Deus diz assim: aquele que me honrar, eu vou honrar, mas aquele que me desprezar, eu vou desprezar. Temor de Deus. Antigamente a marca da igreja qual era? Ser diferente. Quando alguém dizia eu sou igreja, ou eu vou contextualizar, eu virei crente, que antigamente era assim, virou crente. Se uma pessoa entregava a vida a Cristo e se tornava igreja, a marca da igreja era ser diferente. Hoje a marca da igreja, irmão, é querer ser igual. A igreja lutava. E quando eu falo igreja, não estou falando de templo não, estou falando de igreja. A igreja lutava para ser diferente. Hoje a igreja está lutando para ser igual. Charles Spurgeon tem algumas frases que eu gosto muito. E ele diz assim: uma igreja que o mundo muito ama, certamente Deus a odeia. Uma outra frase de Spurgeon que eu acho espetacular, ele diz assim: a igreja não está em perigo quando ela está sendo perseguida. A igreja está em perigo quando ela está sendo admirada. Qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é adaptar o evangelho ao nosso estilo de vida. A ideia hoje é de um evangelho light. A ideia hoje é de um evangelho soft. Eu falava essa semana com um rapaz, e ele falava: pastor, Deus é amor.
O senhor não está entendendo, Deus é amor. Eu falei, a Bíblia fala de amor, mas a Bíblia fala de santidade. E um amor que encobre pecado é um amor falso. Eu falei para ele, um amor que não confronta é um amor mentiroso. E falei para ele, se na sua caminhada você não bate de frente com o diabo, é sinal que você está caminhando na mesma direção que ele. Porque pecado e inferno, irmãos, estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E eu já falei várias vezes aqui nessa igreja, não existe, é impossível não existe paz com Deus se existe paz entre você e o pecado. Glória a Deus, fininha ali. Não pode haver paz entre você e Deus se existe paz entre você e o pecado. A igreja está correndo hoje um sério risco. Eu já vou terminar. Mas a igreja hoje está correndo um sério risco. Que risco, pastor, que a igreja está correndo? Um risco de ser um sal que não salga mais, uma luz que não brilha mais, um fogo que não queima mais, uma água que não limpa mais. Há alguns dias atrás todos nós vimos isso. Um cantor gospel fazendo louvor num terreiro de Umbanda. Agora no carnaval do Rio de Janeiro, pessoas que se diziam, e eu vou falar isso bem claro, pessoas que se diziam pastores orando na abertura do carnaval do Rio de Janeiro. A gente está precisando conhecer mais a Deus. Irmão, olha os casamentos de crentes hoje. Quando vê o momento da cerimônia, tudo certinho. Na hora da cerimônia, tudo de Deus. Hino de Deus, palavra de Deus. Mas vai para a festa. Vai para a festa, irmão. Música mundana, bebida. Eu estou falando de casamento de crente. Música mundana, bebida. Pessoas saem tontas da festa. As igrejas da Europa entraram por esse caminho há alguns anos atrás. Eu fui pregar na Europa e eu preguei em algumas igrejas na Europa. Preguei em Londres, preguei na França, preguei na Itália, preguei na Suíça. E há alguns anos atrás a igreja entrou por esse caminho. E hoje só 10%, menos que 10% dos crentes frequentam a igreja. As igrejas na Europa estão sendo vendidas e transformadas em museus, em teatros, em boates. Eu preguei numa igreja
que no domingo e na quarta é igreja, os outros dias funciona uma boate. Vai ver o Instagram de muitos crentes hoje. Eu não tenho Instagram, graças a Deus. Tudo que eu faço nas redes sociais, eu faço pelo Instagram da igreja. Eu não tenho. E eu tenho as minhas razões pessoais para não ter. Aí como é que o senhor sabe? Porque às vezes tem coisas tão gritantes que as pessoas mostram para aquela ali, ó, para a Lélia. E a Lélia fala: bem, vê se tem cabimento isso aqui. Eu estou falando de Instagram de crentes. Posições sensuais, fotos sensuais. Deixa eu te falar uma coisa: não coloque na vitrine aquilo que não está à venda. Irmãos, eu vou terminar já. Vou terminar. Vou terminar. Quando as pessoas não podem ler a Bíblia, elas vão ler a nossa vida. E a nossa vida tem que falar mais alto do que a nossa voz. Porque melhor do que pregar num púlpito, como eu estou fazendo aqui, melhor do que pregar num púlpito é ser uma pregação fora dele. Primeiros Coríntios 10:31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Temor. Que Deus nos guarde, irmãos, de perdermos o temor. Que Deus guarde a Assembleia de Deus de Setor Bueno de perder o temor. Que o Senhor possa olhar para essa igreja e perceber um povo que ainda está aguardando o toque da trombeta de Deus para entrar no céu pelas portas. Provérbios 10:27 diz assim: o temor do Senhor acrescenta os anos. Mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios 10:27, o temor do Senhor acrescenta os anos, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios 23:17, sê no temor do Senhor todo dia. Em outras palavras, ele está dizendo: viva no temor do Senhor todo dia. E aí ele diz: deveras você terá um bom futuro. Quer dizer, com certeza, se você viver no temor do Senhor, você vai ter um bom futuro. E o Salmo 112, o salmista falou: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que tem o temor de Deus, e nos seus mandamentos tem grande prazer. Salmo 112. A sua descendência será poderosa na terra, riqueza e prosperidade haverá na sua casa. Eu quero terminar essa palavra aqui, dizendo para você que a sua geração vai ser uma geração de homens e mulheres de Deus. Eu quero profetizar aqui de olho aberto para você, que a sua geração vai ser uma geração bendita do Senhor nosso Deus. E escuta o que eu vou te falar, porque eu estou falando para gente que tem o temor de Deus no coração. Escuta o que eu vou te falar: a sua casa, dentro da sua família, vai ser conhecida como a casa dos grandes milagres de Deus, meu irmão. Olha aí para 2 ou 3 que está perto de você e fala para ele assim: grandes milagres vão acontecer na sua casa em nome de Jesus. Fica de pé, irmão.
Aleluia. Esse ano você vai conhecer mais a Deus. Escuta o que eu estou falando. Consequentemente, você vai ter mais temor de Deus. E a sua casa vai ser palco dos grandes milagres que Deus vai fazer. Eu estou desde o começo do ano declarando isso. E eu estou declarando com base, com muita fé no meu coração. Eu não estou aqui dando um tiro para ver se eu acerto alguma coisa, dando chute para ver se eu faço gol. Eu estou declarando com muita fé no meu coração que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Pega na mão de quem está perto de você. Fala para ele assim: não deixe nada roubar do seu coração o temor do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Mas eu queria que você orasse, me ajudasse a orar. Se orasse por essa pessoa que você está segurando a mão dela. Você vai orar só, você vai pedir a Deus assim: Senhor, esse irmão, essa irmã, essa moça, esse rapaz, essa pessoa aqui que eu estou segurando a mão dela, Senhor, dá para ela um coração cheio de temor. Dá para ele, Senhor, um coração cheio de temor. Você sabe qual é a diferença entre Deus e o diabo? É que o diabo tem proposta, Deus tem promessa. Se você aceitar a proposta, você vai perder a promessa. Mas o Espírito Santo diz ao meu coração que esse ano os membros da AD Bueno vão rejeitar a proposta e vão viver as promessas de Deus para a sua vida e para a sua casa. Então agora você vai orar por essa pessoa que você segura a mão dela. Pode orar comigo? Comece a orar. Aleluia. Senhor, põe temor no nosso coração. Tua palavra diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, hoje a glorificar o seu nome através da nossa vida. Senhor, onde nós estivermos, que o seu nome seja glorificado, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Que a sua presença, Senhor, chegue conosco. E que as pessoas que estão ao nosso redor, que não podem ler a tua palavra, que elas leiam a nossa vida e glorifiquem o nome do Senhor. Ajuda-nos a te conhecermos mais. Ajuda-nos a buscarmos conhecer o Senhor ainda mais. Obrigado, Senhor. Obrigado essa noite pela sua palavra, em nome de Jesus. Dá um abraço em pelo menos 2 pessoas e fala assim: Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Fala aí. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. Os pastores venham para cá, irmãos. Subam aqui.